foram umas longas listas de pessoas que morriam no Brasil. Essa relação nominal de pessoas que morriam eram enviadas pelo governo brasileiro para Portugal e eram depois enviadas aos governos civis, aos párocos, para eles afixarem. Portanto, havia uma lista geral, mas também o nosso governo também enviava particularmente para cada concelho. Eu em Bragança consegui encontrar uma lista de algumas pessoas que morreram com doenças. Mas a lista era incrivelmente grande. Portanto, como havia muitos problemas, muita mortalidade, estas relações nominais, eu alterei um bocadinho aqui a ordem, que eu não tive oportunidade de conciliar muito bem isto. Estas listas, estas relações confirmam os receios evidenciados. Portanto, a legislação para emigrar era muito complexa, porque realmente o governo procurava controlar a imigração, porque há quem diga que a imigração clandestina era muito grande, chegava a atingir os 30% da imigração legal. Há quem diga que mais, é impossível calcular o número dos que imigravam clandestinamente, ou até os que imigravam por outras fronteiras, por Vigo, por exemplo, ou até os que moravam próximo da fronteira, lá embaixo no sul, em Espanha, também havia imigração clandestina, sobretudo as populações da raia com Espanha. Então, era muito difícil calcular o número de pessoas que imigraram, mas eu estudei a imigração legal, que era possível estudar. O engajamento era fortemente punido, mas as pessoas muitas vezes não denunciavam o engajador, o passador, o engajador. Depois, as pastorais dos bispos. A pastoral que eu estudei foram duas pastorais. A Igreja estava seriamente preocupada com a imigração. E temos que perceber porquê. Por um lado, porque as ovelhas do seu rebanho corriam um enorme perigo. Porque deixavam o seu torrão natal, deixavam mulher e filhos, dívidas. E quem sabe se voltariam. Há dois bispos, há o arcebispo de Braga, em 1872, faz um alerta incrível, faz uma pastoral incrível, e então até nas pastorais se conseguem ver os problemas que a imigração trazia para as pessoas, para as famílias, para as populações em geral, para o país. Faziam assim uma análise muito boa sobre as consequências da imigração. Outro bispo muito conhecido é o Dom José Alves de Mariz, ali, bispo de Bragança. Toda a gente, o Sr. Padre também é um bispo muito influente, tinha grande poder de persuasão, era uma figura incrível no conhecimento do distrito e do país em geral. Portanto, eram afixadas aquelas longas listas de passageiros ou de pessoas algumas que morriam logo quase ao chegar, outras que iam falecendo. E o curioso é que as listas de passageiros eram enviadas, algumas delas com um elevado número de mortes, outras com menor, e essas eram feitas por estados, que depois também eram enviadas à corte. Pernambuco, vários estados mandavam as suas listas de pessoas que morreram lá no destino. Então, por exemplo, temos... eu não consultei as listas todas, tentei saber por períodos quem teria morrido, que tipo de pessoas morreram, com que doenças, as faixas etárias. Fiz também um estudo estatístico que me permitiu ver, e ter uma sensibilidade e calcular como é que teria sido e o que é que aconteceu àquela gente. Então foram observados vários períodos, houve uma observação em 1889,
1884, depois em 1887, outra observação em 1889 e outra em 1898. O quantitativo está no gráfico, morreu muita gente, mas também às vezes nas listas a coroa mencionava 2 meses ou 1 mês, portanto é preciso depois fazer um trabalho mais delicado percentualmente dos que morreram.